Chamamos de Grécia Antiga não um domínio territorial, um modelo governamental e um povo específico, mas um conjunto de comunidades que se espalhavam nas proximidades do mar Mediterrâneo. Era, pois, uma civilização que se estendia muito além da Grécia de hoje. Apesar de dispersos geograficamente, estes povos uniam-se através de uma cultura comum, com mesmos costumes, mesmas crenças e a mesma língua. Por tal semelhança, esses povos eram conhecidos como helenos, e os estrangeiros que não seguiam a mesma cultura eram chamados de bárbaros. Era muito importante para a civilização helenística que a cultura e o saber fossem difundidos amplamente, não sendo por acaso que a filosofia e as ciências ganhassem grande destaque na Grécia Antiga. Grande parte da sociedade se mostrava educada. Os meninos eram ensinados desde cedo a pensar e questionar os mistérios do mundo, e as meninas, que apesar de não terem os mesmos direitos dos meninos, eram também ensinadas pelas mães a serem cidadãs cultas. O saber era tão importante que mesmo os soldados eram preparados para usar não apenas a força física, mas também a mente. Alguns conhecimentos chegavam a se estender até mesmo a alguns escravos. A civilização grega antiga surgiu entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo por volta do ano 2000 a.C. e foi formada após a migração de tribos nômades de origem indo-europeia. Entre os séculos VII e V a.C., os povos gregos começaram a migrar para vários pontos do mar Mediterrâneo como consequência do grande crescimento populacional, de conflitos internos e da necessidade de novos territórios para a prática da agricultura. Assim fundaram colônias no sul da Península Itálica e na região da Ásia Menor. Na Sicília italiana, fundaram Taormina e Siracusa. Na Turquia de hoje, são encontradas várias cidades de origem grega, como Éfesos, Hierápolis e Afrodísias. A economia dos gregos se baseava no comércio e na agricultura, com destaque para o cultivo de oliveiras, trigo e vinhedos. No século VIII a.C., surgiram as cidades-estado Esparta e Atenas. Cada cidade-estado tinha sua própria forma político-administrativa, organização social e deuses protetores. Por isto, entre os anos 431 e 404 a.C., Esparta e Atenas se envolveram na Guerra do Peloponeso, vencida pelos espartanos. Entretanto, dominada pelos godos, Esparta iria desaparecer do mapa no ano 395 de nossa era, enquanto Atenas continuaria esparramando sua cultura para todo o mundo. Os povos de hoje muito herdaram da cultura grega antiga. O patrimônio cultural da Grécia Antiga influiu na ciência, como nos nomes dos planetas do Sistema Solar e em estudos teóricos, acadêmicos, psicanalíticos, antropológicos e muitos outros. Na filosofia, grandes nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles criaram os pilares dessa ciência. São heranças dos gregos os conceitos de democracia e cidadania. O teatro grego nasceu a partir das inúmeras festas em homenagem ao deus Dionísio, também chamado de Baco pelos romanos. No período clássico surgiram os gêneros teatrais da tragédia e da comédia. Os gregos construíram muitos teatros e era uma grande diversão assistir às peças. Criaram o anfiteatro, que é uma arena em formato oval ou circular, que apresentava uma acústica perfeita pela própria estrutura da construção, pois aproveitava a orografia do local, as encostas das montanhas, como suporte para a construção de arquibancadas.
Embora o uso de colunas na arquitetura tenha origem no Egito, os gregos criaram as ordens arquitetônicas dórica, jônica e coríntia. O dórico é o estilo mais simples e mais pesado, onde o capitel é apenas uma placa na cabeça da coluna para sustentar as vigas da cobertura. No jônico, o capitel forma 2 voltas, uma de cada lado, sendo mais gracioso que o dórico. E o coríntio é o mais paramentado de todos, muito rico em detalhes. Já as cariátides, as mais elegantes de todas, são colunas com forma de estátuas femininas, que representam as sacerdotisas dos templos. As mais famosas podem ser vistas no templo de Erecteion, na Acrópole de Atenas. Vem dos gregos a competitividade no esporte ao criarem as Olimpíadas, evento com a realização de várias modalidades esportivas. Realizava-se no estádio de Olímpia, na ilha de Catacolon, e contava com atletas de várias cidades gregas. As Olimpíadas eram uma festa religiosa realizada em homenagem aos deuses, já com a mesma frequência com que são realizadas na atualidade, isto é, de 4 em 4 anos. A religião dos gregos na antiguidade era politeísta, isto é, adoravam a vários deuses. Zeus era o deus dos deuses, pois comandava todos do topo do Monte Olimpo. Atena era a deusa das artes. Apolo, deus do sol. Ártemis era a deusa da caça e protetora das cidades. E Afrodite era a deusa do amor, do sexo e da beleza corporal. Os gregos costumavam consultar os deuses no oráculo de Delfos, no sopé do Monte Parnaso, cujo templo era dedicado a Apolo. Acreditavam que neste local sagrado, os deuses ficavam orientando sobre questões importantes da vida cotidiana e desvendando os fatos que poderiam acontecer no futuro. A Grécia foi conquistada pelos romanos no ano 116 a.C., após a Batalha de Corinto, transformando-se em uma província do Império Romano. No entanto, a superioridade da cultura grega gerou uma profunda influência na cultura romana, o que levou o filósofo Horácio a fazer a seguinte afirmação: a Grécia, embora capturada, manteve seu selvagem conquistador em cativeiro. Os imperadores romanos mantinham uma extraordinária admiração por coisas gregas. O imperador Nero visitou a Grécia em 66 d.C. e se apresentou nos Jogos Olímpicos antigos, apesar das regras contra a participação de não-gregos. Adriano foi um dos imperadores que mais propagou o helenismo, tendo construído um templo em Éfeso. E seu arco de Adriano em Atenas em ponto privilegiado, que se possessão do Império Romano até a queda de Constantinopla em 1453, quando passou ao jugo do Império Otomano. Sob violenta ditadura dos turcos, os gregos viveram 4 séculos muito difíceis. Essa opressão levou o escritor grego e mártir da independência, Rigas Feraios, a escrever: antes uma hora de liberdade do que 40 anos de serventia e cárcere. Tal frase haveria de se transformar na baliza que nortearia a Revolução Grega pela independência do país. A autonomia política seria conquistada em 1821, porém, sob a forma de um governo imperial, com a criação do Reino da Grécia imposto aos gregos pelas grandes potências da Europa. Um século depois, em 1924, era abolida a monarquia e criada a República Helênica ou Grega, com a capital em Atenas. E é Atenas de hoje que começamos a conhecer através da companhia de ônibus City Sightseeing, Athens and Piraeus,
que percorre toda a cidade com paradas em seus principais pontos históricos e turísticos. Em cada ponto, o ônibus para. Seus ocupantes podem descer, conhecer toda a região e continuar a viagem em outro veículo da mesma companhia, 1 ou 2 horas depois. Apenas o que se exige é que todo o percurso seja percorrido em um único dia. Com um par de fones de ouvido, o visitante seleciona a língua para ir ouvindo explicações sobre cada rua e praça da cidade. Uma das praças mais importantes de Atenas é a Homonoia, palavra que significa concórdia em grego. A Praça Homonoia é rodeada por hotéis e lojas de fast food. Em seu subsolo inclui uma estação de trem utilizada pelo metrô de Atenas e por trens urbanos, aqui chamados de elétricos. É considerada, pois, um dos principais entroncamentos de transporte público de Atenas. Homonoia é também a praça pública predileta dos atenienses para a celebração das vitórias esportivas, como foi a conquista da Eurocopa de Futebol de 2004. À medida em que nosso tour prossegue através do City Sightseeing e passamos por ruas e bairros menos conhecidos, vamos ouvindo mais informações sobre a história de Atenas. Durante toda a sua conturbada história, a Grécia teve em Atenas a sua maior cidade, a mais importante e quase sempre sua capital. Atenas sempre foi o principal centro cultural e intelectual da Grécia. Certamente é nas ideias e práticas da antiga Atenas que a civilização ocidental teve a sua origem. Atenas e municípios satélites têm hoje cerca de 3,5 milhões de habitantes, quase 1/3 da população total da Grécia. 97% desta população professa o cristianismo ortodoxo. A construção em pedras é a famosa igreja de Panagia Kapnikarea, do século XI, uma das mais antigas edificações locais da Igreja Ortodoxa grega. Aqui passamos ao lado da Praça Kotizia, que além do Banco Nacional da Grécia, tem no edifício da Prefeitura Municipal de Atenas, sua principal edificação, em impecável estilo neoclássico. Estamos percorrendo a Avenida do Panepistímio para conhecer a Universidade Nacional de Atenas, esparramada por este conjunto de edifícios em rigoroso estilo neoclássico, adornado por rica colunada. A Universidade Nacional foi fundada em 1837, sendo a primeira universidade estabelecida no Estado moderno grego. Atualmente é a maior instituição pública de educação superior da Grécia e uma das maiores em toda a Europa. Tem 158 laboratórios, 69 clínicas e 4 hospitais universitários. Atenas vive, no momento, problemas urbanos, como superpopulação, congestionamentos no trânsito e poluição do ar. A poluição é explicada pelos limites naturais da cidade, isto é, uma série de montes e escarpas que impedem a dispersão de poluentes, causando o fenômeno das inversões térmicas. Nossa primeira parada é na Praça de Sintagma, palavra grega que significa Constituição. Sintagma é a praça mais importante de Atenas, já que em seu topo, na Avenida Amálias, funciona o paroudia pelos evisones, ou guardas presidenciais. Estes se vestem de maneira estranha e chamativa, com calçados espalhafatosos, saias curtas e meias longas na cor bege, adornadas com pompons. A cada meia hora, os 2 soldados que mantêm a guarda trocam de posições através de evoluções curiosíssimas que se iniciam com o esfregar dos sapatos sobre o piso, movimentos complexos em uma das pernas, seguido de uma marcha em passos longos e robotizados. Estes guardas, ou evisones, são membros da Guarda Presidencial grega,
uma unidade de elite cerimonial que, além do túmulo do soldado desconhecido, guarda também a mansão presidencial e os portões da própria guarda, ambas localizadas na rua atrás da Praça da Constituição. Por isso, suas estranhas evoluções podem também ser vistas nestes locais. A Guarda Presidencial é uma unidade predominantemente cerimonial e todos os seus membros são voluntários, extraídos da infantaria do exército helênico, desde que cumpram a exigência de terem no mínimo 1,86 m de altura. A palavra Evisonos foi usada pela primeira vez na Ilíada de Homero, significando homens bem cingidos ou homens bem vestidos, que implicava em ter status ou pertencer a uma elite. E até hoje, esta guarda representa uma elite dentro das forças armadas gregas, sendo considerada uma das atrações de Atenas. A região em que se localiza o parlamento grego é toda destinada à administração pública. Entrando na Avenida Geórgios, que passa ao lado do parlamento, vamos admirando uma série de edifícios em estilo clássico, onde funcionam alguns ministérios e outros órgãos públicos da Grécia, identificados por sua bandeira em azul e branco. Também a embaixada de alguns países, como França e Itália, estão localizadas na Avenida Geórgios. De chamar a atenção é que, em sua grande maioria, suas fachadas exibem belas colunas nos estilos jônico ou coríntio, criados pela arquitetura da Grécia Antiga. Dobrando à direita e percorrendo a Avenida Vouliamenes, que passa nos fundos do edifício do parlamento, o transeunte encontrará várias mansões governamentais. Nesta, por exemplo, chegou a Avenida Malhas, a 200 metros do parlamento e nas margens do Parque Nacional, mais uma parte da história ateniense vai sendo mostrada. Ao se abrir uma claraboia para a ventilação da linha do metrô, foi descoberta uma bem preservada casa de banho romano dos tempos em que Adriano era o imperador. Neste sítio, são reconhecidas as fornalhas para aquecimento do ambiente e da água que abastecia o calidárium, além de vários compartimentos típicos de uma casa de banho romana. O Parque Nacional se limita a norte com a Avenida Olga, uma das maiores de Atenas, e ao atravessá-la, o transeunte tem acesso a outro parque arqueológico de grande importância, o sítio arqueológico do Olímpeion. O conjunto de belas colunas em estilo coríntio é o que restou de um templo dedicado a Zeus, o deus supremo ou pai de todos os deuses da mitologia grega. O templo chamado de Zeus Olímpico começou a ser construído no século VI a.C. e só foi concluído no reinado de Adriano, no segundo século de nossa era. Em seu apogeu, foi um dos maiores e mais famosos templos gregos. Este trabalho de computação gráfica reconstituiu o templo em todos os seus detalhes. O templo de Zeus Olímpico se elevava sobre um pódio de 41 por 108 metros, com uma série dupla de 8 colunas à frente e nos fundos, e uma série simples de 17 colunas de cada lado, todas com 17 metros de altura. Em destaque mais claro está o conjunto de colunas que restaram do templo e que faziam parte de seu segmento frontal. No templo de Zeus, seus ocupantes tinham excelente vista do topo da Acrópole.
No sítio arqueológico do Olimpeon se destaca também o Arco de Adriano, um grande portal com 18 metros de altura, construído com mármore do Monte Pantélico, localizado ao nordeste de Atenas. Foi erguido pelos atenienses no ano 131 de nossa era, em homenagem a Adriano, considerado o grande benfeitor da cidade. Adriano fez de Atenas a capital cultural do Império Romano, e era tão admirado pelos atenienses que deles recebeu 2 cognomes muito sugestivos: Panhelênios, que significa de todos os gregos, e Gréculos, ou pequeno grego. O arco separava os bairros que vinham sendo edificados por Adriano nesta região da antiga cidade de Atenas, assentada sobre a Acrópole e imediações. E retomamos o City Sightseeing para continuar o tour por Atenas. O destino e próxima parada seria a parte antiga da cidade que tem em seu centro a colina rochosa da Acrópole. E enquanto nos deslocávamos pelas principais ruas dos bairros de Plaka e Monastiraki, a emoção ia nos dominando. Estávamos a alguns minutos de realizar um sonho de nossa distante adolescência: escalar a Acrópole ateniense, a montanha rochosa mais famosa do mundo, e chegar ao seu topo. Olhar de perto, de a apenas 1 ou 2 metros de distância, o mais notável projeto arquitetônico do espírito grego antigo, que concentra a experiência, a sabedoria e o esforço humano. Tocar manualmente as colunas do Párthenon. E nestas elucubrações nos vem à mente uma tela do pintor flamengo Laurence Almat Tadema, de 1868, mostrando Fídias, o mais famoso dos arquitetos gregos, supervisionando a reconstrução do Párthenon. E aqui estávamos no sopé da Acrópole, solo branco, pedregoso e árido, em que as oliveiras nativas dominam a vegetação. Segundo a mitologia grega, oliveiras sagradas, doadas à população pela deusa Atena, a patronesse da cidade. Muita gente subindo, talvez também tomada pela emoção e curiosidade pelo contacto com obras erguidas 4 séculos antes de Cristo. E outros descendo na convicção de que valeu a pena a escalada dos 160 metros até o topo da Acrópole, sob temperatura escaldante de 36 graus Celsius. Todos os monumentos da Acrópole de hoje foram idealizados pelo imortal Péricles, que reedificou a montanha sagrada após sua destruição pelos persas, do ano 480 a.C., no episódio chamado de Guerras Médicas. As novas obras foram projetadas pelos arquitetos Ikitinos e Calícrates, e sua construção supervisionadas por Fídias. E a primeira obra focalizada por nossas objetivas no topo da Acrópole é o templo à deusa Nike, sustentado por 4 colunas jônicas à frente e 4 atrás. Nike era uma deusa alada que personificava a vitória segundo a mitologia grega, e cuja estátua se assentava sobre uma rocha no interior do templo. Porém, antes de se atingir ao topo da histórica montanha, o visitante passa pelas imediações do Odeon de Péricles. Os Odeons, esparramados por todas as cidades greco-romanas, eram sempre semicirculares e tinham como função principal apresentações musicais e performances de canto, poesia e oratória. Via de regra, eram também utilizados para reuniões políticas, razão pela qual eram alternativamente chamados de boleterions. Este foi construído no ano 435 a.C., com 4.000 metros quadrados de área. O trabalho de computação gráfica da Universidade de Atenas reconstituiu o Odeon de Péricles, mostrando os detalhes de seu palco, camarins e cobertura. Periodicamente, Atenas realizava as Panateneias, um grande festival de música, danças, desfiles, competições esportivas, sacrifícios de animais e farta distribuição de alimentos para a população.
Tudo para homenagear a deusa Atena, e a parte musical deste festival era desenvolvida aqui, no Odeon de Péricles. A entrada para o topo da Acrópole se faz através dos propileus, concebidos para proporcionar uma entrada monumental ao local, o centro religioso da cidade de Atenas. Por aqui passou Teseu para ir a seu palácio e Péricles quando participava das procissões das Panateneias. Os propileus ocupam toda a faixa oeste da Acrópole e se compõem de um edifício central e duas alas laterais. A computação gráfica permitiu um perfeito entendimento da estrutura original. As duas colunas centrais são mais afastadas, deixando um vão maior que era utilizado para a entrada de carruagens e carros da época, que traziam materiais de construção para todo o complexo e animais para sacrifício. As colunas dos propileus e de todos os demais templos da Acrópole foram construídas com mármore do Monte Pantélico, que tem a propriedade de refletir a luz solar, emitindo uma coloração rósea. As minas do Monte Pantélico foram estatizadas pelo governo grego e todo o seu mármore é destinado apenas a obras de restauração dos templos da Acrópole. Atravessado o pórtico dos propileus, à esquerda de quem entra, localiza-se o magnífico Erechtheion e à direita a obra-prima da arquitetura grega antiga, o Párthenon. Entretanto, antes que a atenção dos visitantes seja tomada por tais templos, as vistas da grande Atenas do topo da Acrópole é que fascinam o visitante. Atenas inspirou o compositor brasileiro Chico Buarque de Holanda a compor uma de suas mais belas canções, Mulheres de Atenas, para a peça de Augusto Boal, intitulada Lisa, a Mulher Libertadora. Dentre as citações e referências presentes na letra da canção está o trecho: quando eles embarcam soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. Esta estrofe remete a um trecho da Odisseia, poema épico de Homero, referindo-se ao papel de Penélope, esposa de Ulisses, o herói da obra. Já no trecho, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas, a referência é feita a Helena, mulher do rei Menelau, que foi raptada por Paris, rei de Troia. Com esta canção, o compositor criticava a fidelidade, a excessiva passividade e subserviência das mulheres da antiga Atenas aos respectivos maridos. Com soldados, elas tecem longos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos carícias plenas, mas no fim da noite aos pedaços quase sempre voltam pros braços de suas pequenas Helenas. E num passeio com nossas objetivas, podemos localizar na encosta sul da Acrópole uma edificação de extrema importância para a Grécia Antiga, o Teatro de Dionísio. O Teatro de Dionísio foi o mais importante dos teatros da Grécia Antiga, sendo considerado o berço do teatro ocidental e da tragédia. Dionísio para os gregos ou Baco para os romanos era o deus do vinho, dos ciclos vitais, das festas, da insânia, mas sobretudo da intoxicação etílica, que funde o bebedor com a deidade. Aqui foram encenadas pela primeira vez as célebres tragédias clássicas de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. O teatro pertence ao Santuário de Dionísio e possui 78 fileiras de assentos em pedra, oferecendo lugares para 17.000 espectadores. Ao topo da Acrópole, o Erechtheion é um templo consagrado a Atena e Erechtheus, um rei da mitologia ateniense. Foi construído entre 421 e 406 a.C., sendo considerado o mais belo monumento em estilo jônico da Grécia.
Possui 2 corpos individuais irregulares, devido à diferença na altura do terreno, e 3 pórticos desiguais. Os pórticos norte e leste distinguem-se pela altura de suas colunas e delicadeza dos capitéis. Já o pórtico sul é o mais famoso por ter 6 figuras femininas, as cariátides ou corés, que simbolizavam as sacerdotisas do templo e que sustentam parte de sua cobertura. Segundo algumas fontes, esse setor do templo guardaria o túmulo do rei Erecteus, que foi mencionado na Ilíada de Homero como um grande rei de Atenas durante o período arcaico. Outra versão consta da mitologia e afirma que no local morava uma serpente sagrada, que era alimentada pelas sacerdotisas da deusa Atena com bolos de mel. A recusa ocasional da serpente em comer os bolos significava mau presságio, advindo grandes desastres. Porém, é o Pártenon a atração máxima da Acrópole e de Atenas, sendo considerado uma obra de grande pureza e perfeição. Foi construído sobre a base de outro edifício outrora ali existente, destruído pelos persas 40 anos antes. As belas proporções da estrutura derivam da razão 9×4, o ideal matemático que encampa as relações do comprimento com largura e o espaço entre colunas com base em seus diâmetros. Outro recurso matemático de extraordinária sapiência utilizada pelos arquitetos Hiquitinos e Calícrates, que os projetaram, diz respeito à espessura e curvatura das colunas. Todas as linhas aparentemente retas do Partenon são, na verdade, ligeiramente curvas. Para compensar a tendência dos olhos em ver as colunas do meio mais finas do que são na verdade, a solução encontrada foi arquear cada uma delas, que também foram ligeiramente inclinadas para dentro. Como requinte final, as colunas dos cantos do templo são mais grossas, pois estas recebem mais luz do sol que as demais, e pareceriam assim mais finas, caso não fosse feito tal arranjo. Isto representa um feito extraordinário, se considerarmos que foi projetado e construído no ano 438 a.C. Suas colunas têm estilo dórico, e o templo guardava em seu interior uma gigantesca estátua da deusa Atena Partenos, esculpida por Fídias em ouro e marfim. E daí deriva o nome da majestosa obra. Partenos é uma palavra que significa virgem, estado fisiológico atribuído pelos gregos à sua deusa Atena, e que também dá seu nome a esta extraordinária cidade, símbolo definitivo da cultura clássica da Grécia, base de toda a moderna sociedade ocidental. Nenhum cidadão, amante das artes, da filosofia, da democracia, do saber e da cultura, deveria morrer sem conhecer Atenas e seus grandes monumentos.